Olá, muito boa noite, telespectador da Rede Vida. Semana agitada na política e o Frente a Frente vai mostrar aqui para você todos esses assuntos. A troca de comando na saúde, o número altíssimo de morte pelo coronavírus, pela Covid-19, muito mais de 2.000, quase 3.000 por dia, ou seja, um cenário que deixa todo mundo muito preocupado. E o Congresso segue o seu trabalho. Lá estão em votação os vetos presidenciais nesta quarta-feira e todo mundo se preparando para receber o auxílio emergencial que vem aí tentar dar algum alento para as pessoas que sofrem muito nesse período de pandemia. Para discutir esse e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos nesta quarta-feira o líder do governo, que foi líder do governo e hoje é líder do PSL, deputado Vitor Hugo, de Goiás. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. Muito bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Denise, o convite. Também agradeço a Zé Maria Trindade pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Pois é, né, Zé Maria? Assunto não falta nesse momento tão delicado. De tédio não morre. O deputado Vitor Hugo, líder do PSL, ele fez um papel muito importante ali no início do governo, foi o primeiro líder do governo, apaziguou, enfrentou uma pedreira, uma oposição na presidência da Câmara, Rodrigo Maia, e hoje agora ele está exatamente num processo de unificar o próprio PSL. O deputado Vitor Hugo é o artífice dessa situação atual do PSL, que conseguiu ficar com a primeira secretaria da Câmara dos Deputados, colocando o presidente, o deputado Luciano Bivar, e 3 presidências de comissões permanentes e comissões importantes, todas mulheres. Deputado, esta divisão do poder de segundo escalão na Câmara, presidências de comissões, é muito importante, muita gente não dá muita importância. E o senhor organizou ali de forma que 3 mulheres ficassem nas presidências das comissões. Foi de caso pensado ali um partido acusado de ser misógino, não sei o quê, e 3 mulheres nas presidências das comissões? Nenhum outro partido fez isso. Bom, é verdade. Esse não foi de caso pensado. Acho que o mais bacana dessa composição que nós fizemos no PSL é que as mulheres conseguiram esses cargos pelos seus próprios méritos, né? Elas são pessoas articuladas, conciliadoras, ao contrário do que muito se fala em torno da Bia Kicis, por exemplo, ou da Carla Zambelli, mas quem convive com elas no dia a dia sabe da competência, do trabalho, da articulação, tanto que nós fizemos, na verdade, votação. Não foi uma escolha, poderia ter sido em alguns outros partidos, Denise. É indicação, né? Isso se dá pela escolha do líder. O líder, na verdade, decide prestigiar algum deputado, o deputado escolhe a comissão que ele quer e o líder vai trabalhar para ter aquela comissão. No PSL, até porque estamos num momento de pacificação, nós fizemos o contrário. Primeiro, nós fizemos uma votação dentro do PSL para saber quais comissões nós correríamos atrás. E depois estabelecemos uma ordem de prioridade e depois fizemos uma eleição interna e todos da ala que construíram esse acordo, então não foram todos do PSL, porque o acordo se firmou em cima de algumas premissas. Então, 31 deputados puderam concorrer e votaram, já como parte do acordo, todos os 53 sabendo disso, e foi aleatório. Aqueles deputados que quiseram se candidatar, assim procederam, e nós elegemos, então, a Bia Kicis para a CCJ, elegemos a Carla Zambelli para o meio ambiente e a Aline Sleutz para a agricultura. E foi muito importante a articulação também, a firmeza do presidente Arthur Lira em manter o acordo, não só o acordo que nós construímos, mas o acordo na casa de que nenhum outro partido poderia lançar candidaturas avulsas. Especialmente na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, onde havia ali esse risco, né, esse perigo. Sim, então, como foi para sanar essa tentativa aí de alguns partidos de lançar um candidato contra Bia Kicis? Bom, eu não sei se vocês lembram, né, quando o PSL elegeu a Bia Kicis como a nossa indicada, isso naquela votação interna, e isso tornou-se público, houve uma resistência muito grande por parte de alguns setores que viam na Bia aquele perfil de militante, aquele perfil da deputada que não estava na função de comando e que tem todo o direito de fazer uma defesa mais aguerrida das suas posições.
Mas nós que conhecemos e conhecemos o papel que a Bia também exercia nos bastidores, como vice-líder do governo no Congresso Nacional, sabíamos da capacidade dela de diálogo, de negociação, de articulação. E aí eu comecei com ela um périplo ali. Nós fomos em vários líderes, fomos até o presidente da Câmara e fomos desatando esses nós, pedindo apoio, conversando. A Bia se comprometeu com pautas, com não pautas, com do que é normal do jogo político. Claro. Ou de momentos mais corretos para fazer determinados movimentos. E isso garantiu com que ela fosse eleita e que não houvesse uma candidatura avulsa. Até houve a tentativa da Fernanda Melchiona, do PSOL, de se candidatar no dia, mas foi negada em função do acordo que se tinha. Deputado, eu estranho essas resistências, porque entendo que lá não tem meio deputado. O deputado é um deputado, com poderes totais. Nesse acordo, além de eleger a Bia Kicis, o deputado Aécio Neves foi eleito também presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é muito importante. Queria saber das prioridades. Por que o senhor escolheu essas comissões? A Comissão de Constituição e Justiça é óbvia, né? A mais importante, a toda poderosa da Câmara. Mas por que Agricultura e Meio Ambiente? Bom, primeiro deixar claro que nós fizemos uma votação, né? Então não houve uma escolha, um direcionamento pela minha pessoa individual. Foi uma opção do partido. Mas foi uma opção do partido. E essa opção, na nossa visão, está alinhada com aquilo que o nosso partido defende. Primeiro, pelo próprio alinhamento com o governo federal. A agricultura, o setor do agro, que tem feito um grande papel, inclusive na própria pandemia, de sustentação da nossa economia e tudo mais. E também foi um segmento que apoiou o presidente Bolsonaro de maneira muito forte, né, ao longo da pré-campanha e da campanha. Então, nada mais natural que que o partido escolhesse essa comissão como uma das prioridades. No caso específico também do meio ambiente, primeiro que nós sabíamos que o PT tinha vontade de pegar essa comissão, e certamente para desgastar o governo. Então, nós temos uma postura de equilíbrio entre as necessidades de preservação do meio ambiente e de desenvolvimento econômico, e a gente acha que a esquerda tem uma postura de desequilíbrio, né? Eles preferem que a gente não se desenvolva economicamente em prol de uma preservação que é necessária, mas, como eu falei, nós queremos equilibrar. E, pegando a agricultura e o meio ambiente, vai nos dar a possibilidade de fazer esse jogo, exatamente. Né? E de colocar na vitrine a posição do governo nessas áreas. Exato. Então. E de contrapor, não vou dizer nem contrapor, mas de fazer esse ali, contraponto entre duas pautas que a esquerda quer mostrar como se houvesse uma contraposição inerente e natural, e nós vamos provar com a atuação das duas presidentes, da Aline e da Carla, que, na verdade, elas são complementares. Nós queremos produzir, nós queremos fazer com que a nossa produção agrícola cresça cada vez mais, sem abandonar a preservação do meio ambiente. E nós queremos mostrar que nós já estamos fazendo isso, na verdade, com o nosso governo. Em relação à Comissão de Constituição e Justiça, já está marcado para a próxima segunda-feira uma audiência pública para discutir a reforma administrativa. Eu andei conversando com alguns deputados que disseram, olha, em vez de acelerar a administrativa, deveria-se votar a tributária, que já está mais adiantada, já tem um relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Como é que vai ser isso dentro do Congresso, a discussão desses dois assuntos tão importantes? Denise, realmente os dois assuntos são primordiais, são as duas próximas grandes reformas estruturantes que a gente vai ter que enfrentar e eu tenho visto no presidente Arthur Lira e também no presidente Rodrigo Pacheco uma grande vontade de levar os temas à frente. Agora, o Arthur já falava isso, inclusive, durante a campanha. A nossa percepção é que a reforma administrativa, ela embora muito importante e estruturante, ela é menos complexa do que a tributária. Então, a tributária nós já estamos discutindo há algum tempo e vamos precisar de mais tempo para amadurecer, porque são todos os interesses econômicos do país, na verdade, na mesa para serem rediscutidos, né? Nós, na PEC emergencial agora, nós aprovamos, inclusive, um prazo para que o presidente da República envie um projeto de lei para rediscutir benefícios fiscais e subsídios, né, que também não deixa de ter algum tipo de relação com a reforma tributária, mas é preciso que a gente faça com muito cuidado, porque a gente pode levar o nosso país
para um novo patamar econômico ou pode prejudicar demais o Brasil, né? Há quanto tempo nós estamos aí tentando discutir uma reforma tributária que não avança? Mas a argumentação agora é que já está mais maduro para votação, né? Uma vez que já tem... Mas também tem gente que diz que Aguinaldo Ribeiro, por causa da briga ali, da presidência da Câmara, a briga dele com Arthur Lira, aí por isso essa reforma não seria votada agora. Não, eu acho que não vai... É normal na Câmara que quando se divide, né, nós vamos fazer a eleição para presidente da Câmara. Pelo menos é o que eu estou vendo, eu não sou um deputado experiente para afirmar isso, mas é que eu tenho sentido. Muitos partidos, por exemplo, o DEM e o MDB, que ficaram inicialmente com o Baleia, já estão hoje na base de sustentação do Lira, já estão hoje se reaproximando do governo e já participam do grupo de WhatsApp, dos líderes da base, já fazem parte da reunião. Então, assim, existe uma certa maturidade de entender que próximo da eleição para presidente da Câmara... Acabou a eleição, acabou a eleição, recompõe, né? Então, eu acho que isso acontece também em relação ao Aguinaldo, já está participando das reuniões, né? Continuou, pelo menos por enquanto, ainda como líder da maioria. Só que o processo legislativo da reforma tributária, lá atrás, foi escolhido fazer uma comissão mista informal, para dentro dessa comissão mista harmonizar o texto das duas PECs, a 45 e 110, depois, uma ideia que ela vá para o Senado Federal para depois chegar à Câmara dos Deputados. Então, assim, isso vai ter um trâmite, né? Vai ter ainda várias fases, inclusive a que nós estamos vivendo agora, ela é informal. Essa votação numa comissão mista, ela não está prevista não tem no amparo regimental, nenhum, né? Ô, líder, voltando aqui ao PSL, o senhor está, de novo, alinhavando uma possibilidade muito importante, que é a volta do presidente Jair Bolsonaro ao PSL. Para que isso aconteça, houve todo um trabalho anterior, esse acordo que conversamos aqui no início, né, com Luciano Bivar, na primeira secretaria, e aí o grupo, né, dissidente, eu nem mais sei quem é dissidente não, no PSL, ficou com a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Agricultura e mais a Comissão de Orçamento, ou seja, essa primeira secretaria ficou cara para o Bivar, né? Mas eu quero saber... Você viu a discussão no grupo do WhatsApp lá, que foi publicada, acho que no Poder 360? Sim. Mas assim, você tem toda a razão na sua avaliação de que ficou caro. Mas é aquela história... Não era isso ou nada, né? Mas os acordos na Câmara... Eu posso falar aqui também que, naquele dia, na pressão daquela manhã de se fazer o acordo, eu construí, lógico que eu iria sempre, como qualquer negociação, começar com o valor mais alto, né? Puxando para o nosso lado, imaginando que fosse ser feita também uma contraproposta. Eu esqueci de falar a liderança do partido. A liderança do partido desse ano, né? Mas o ano que vem vai para outra ala. Sim. Mas o presidente Bivar, quando eu fiz a proposta, ele topou logo de cara. E eu falei assim, bom, então nós vamos agora imediatamente ao presidente Lira, para que ele seja o fiador do acordo. Estava presente a Bia, a Aline e outros deputados e fizemos o acordo nesse sentido. A minha avaliação era que se eu levasse à frente a minha candidatura à primeira secretaria, eu poderia estar na posição agora de contestação com relação ao meu grupo, que era, bom, Vitor Hugo, você resolveu a sua vida, né, você agora é o primeiro secretário, mas em relação a todos nós. E a possibilidade de unificação do partido, como efetivamente tem acontecido, e o presidente Bivar tem que fazer... aqui ser justo em relação a ele, tem recebido muitas pressões, mas tem se mantido firme ao acordo que foi feito. E é o que tem garantido estabilidade. Fora o que é o acordo, que são as 4 comissões nos 2 anos, né, mais a CMO o ano que vem, a liderança esse ano, né, que ficou para o nosso grupo, fora isso, todo o resto eu estou dividindo de maneira equânime. Né? Então, as vagas nas comissões, vice-presidências, relatorias... Está dividindo bem. Imagina, Está funcionando. E é um xadrez, está funcionando, e é um xadrez imenso, porque são 53 deputados, são 25 comissões permanentes. E a volta do presidente para o PSL? Então, o Zé Maria está fixado nessa pergunta. Porque o prazo está chegando, né, deputado? Está na hora de tomar uma decisão aí. Não, né? O presidente, ele se impôs. Eu fiz essa pergunta para o deputado março, na presença do presidente Jair Bolsonaro. Coloquei ele numa saia justa. E eu tentei jogar para ele. Falei, presidente, acho que essa pergunta não é para mim, não. Ele, não, pode responder. Mas você viu que ele falou assim, pode responder, mas não conte tudo. Não conte tudo, mano. Não fala mas tudo, eu não vou falar tudo agora, mas eu vou falar, assim, vou explicar um pouco melhor. O presidente tem recebido vários convites de vários partidos. Né? Já ficou público aí pela imprensa, pelo menos, a possibilidade dele ir para o PSC, para o Patriotas, para o DC, e falaram também de partidos maiores,
que hoje compõem a base do governo. E, na nossa perspectiva, com, lógico, alguns ajustes que seriam necessários ser feitos, o PSL poderia ser uma boa opção. Por quê? O PSL, primeiro, tem um grande número de deputados, né? Vamos supor que, com a vinda do PSL, uns 45 ficassem, porque tem muitos que assumiram posturas que se tornaram incompatíveis com... ou vai ser o presidente no PSL ou eles, porque eles adotaram posturas, inclusive ainda adotam posturas de muito críticas ao governo ou pessoais ao presidente. Mas vamos supor que essas composições pudessem ser feitas, né, esses deputados procurando outros espaços, o presidente reajustando as presidências estaduais, garantindo maioria na executiva nacional, né, tendo alguma influência no diretório nacional. Se isso acontecer, nós imaginamos que isso vai ser muito bom para o próprio PSL e vai ser bom para o presidente. Os ajustes são essa participação, então, do presidente na executiva. E também. Isso foi feito em 2018. Né? Em 2018, eu, por exemplo, já era próximo do presidente e ele me convidou para que eu fosse parte da executiva nacional com direito a voto para garantir que ele pudesse ter a chapa dele presidencial aprovada. Né? Porque em 2014 isso não aconteceu. Né? Ele era de um partido que, na reta final, não lhe deu chapa. Né? Então, e ele está certo em querer ter o controle, pelo menos, da... É preciso. Se ficar, por exemplo, e sair do partido antes de um ano, não pode nem se candidatar. Olha, nós estamos aqui nesta quarta-feira falando de política. Você sabe, política define a sua vida. E hoje aqui, o líder do PSL na Câmara, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.